Bedenlaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O desafio de montar um escritório de advocacia está em equilibrar expectativas individuais com a construção de uma cultura sólida, capaz de ter talentos, desenvolver competências e entregar valor consistente aos clientes. E este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no Bedenlaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Thelmo Arbex Linhares. Ele é sócio fundador do Arbex Advogados Associados, formado pela Faculdade de Direito do Sul de Minas e pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC-SP. Atua com forte foco em Direito Imobiliário, sendo membro da mesa de debates de Direito Imobiliário e vice-coordenador de incorporações imobiliárias da OAB-SP, além de assessorar a turma disciplinar do Tribunal de Ética e Disciplina também da OAB-SP. Thelmo, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Eu que agradeço, Gabriel. Bom dia. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, poder bater um papo com você. A gente que já é próximo, então eu acredito que esse bate-papo vai ser muito mais fluido aí. E é um prazer, uma honra estar aqui e tentar contar um pouquinho aí da minha experiência. Não sei o que você preparou como entrevistador. Vou te avaliar também hoje como entrevistador. Vamos ver. Tô ferrado, Thelmo. Thelmo, você sabe que... E aqui eu não tô sendo puxa-saco, já vou te avisando. Eu conheço você desde de quando a gente atuou junto lá na época era Nogueira Elias Laskovski Matias, hoje é Elias Matias. Desde o primeiro dia de estágio lá no Nelme, a gente sempre conversou sobre gestão de escritório e tudo mais, e a gente sempre teve um alinhamento muito bacana sobre isso. Você é o cara que eu sempre converso sobre as minhas mudanças de carreira, eu vou buscar conselho e tudo mais. E você me deu uma oportunidade que abriu as portas para mim no mercado jurídico. Quando eu tinha passado na OAB, eu fui falar com você. Você falou, Gabriel, vem trabalhar com a gente. Eu falei, tá bom, Thelmo, o que vocês fazem? Eu não sabia, daí você me falou, não, Gabriel, aqui você vai trabalhar como advogado Caxias, na área de direito imobiliário, vai trabalhar em corporação, vai bater barriga. Você falou exatamente isso. Vai bater barriga em cartório, vai fazer tudo isso. 70% do seu tempo. 30% do seu tempo você faz o que você quiser no escritório para ajudar a gente a crescer e a melhorar aqui o ambiente. E aquilo, Thelmo, foi muito importante para mim porque me mostrou um outro lado do direito, que é pensar no negócio, é pensar no cliente, e eu vi que eu era a parte que eu gostava. Então, eu sei que se eu não tivesse tido essa oportunidade, provavelmente muito da minha carreira não seria o que é hoje, e essa oportunidade foi muito bacana. E agora, Thelmo, depois de eu te deixar constrangido aí, de encher o saco, como sempre. Mentiras. Falar tudo, super mentira. Se eu fosse mentiroso, meu nariz seria grande. Thelmo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória pra gente. Como que você foi parar no direito? Putz, Gabriel, contar de trajetória eu acho difícil, porque eu nasci em Itaiandu e logo me mudei com 1 ano de idade para Pouso Alegre, então me considero, né, um cidadão pouso-alegrense. Estou aqui em São Paulo, a cidade acabou me acolhendo muito bem, moro aqui acho que há 20 e poucos anos. E a minha esposa está aqui, minha filha está aqui, hoje minha irmã está aqui, a gente convive bastante. Mas considero que eu sou de Pouso Alegre. Ter escolhido o direito eu não conseguia falar muito bem. Eu sempre fui um cara muito tímido. Eu ia para casa da minha avó, que era uma cidade distante, então eu não convivia com os meus tios diariamente. Eu ficava encostado na parede, até me ambientar. E eu lembro que já na faculdade, tem um colega que vai adorar ouvir isso, eu fui apresentar um trabalho e a professora era minha vizinha, eu tinha crescido, a minha segunda mãe, tinha crescido junto com ela, ou seja, eu teria liberdade para falar o que eu quisesse, da forma que eu quisesse. E eu fui apresentar esse trabalho no palco, vamos dizer assim, e eu fiquei completamente vermelho, né? Eu até trago isso contando para os advogados que trabalham aí junto comigo. Mas eu decidi fazer direito porque nos filmes, e eu via muito isso na televisão, o poder da argumentação. Poder da argumentação no sentido de convencimento. Isso me encantou muito desde pequeno. E para um menino que sempre foi teve muita vergonha, né, muito tímido, isso me chamou muita atenção no direito. Na faculdade também, eu lembro que a gente tinha que, quando você era provocado a fazer o contraponto, né? Ó, você vai defender aborto, você vai defender que sim, você vai defender que não. Eu não sabia nem me comportar. Porque eu falava, como é que eu vou falar algo contrário que o cara tá falando aqui na minha frente, né?
Então, o direito mudou muito a minha vida. Do primeiro ao terceiro ano não gostei nem um pouco. Então, comecei a me apaixonar pelo direito no terceiro ano. E aí, eu não era muito fã da cidade de São Paulo, tive contato com a cidade de São Paulo, vindo para cá e vendo esse tamanho, né, as luzes da cidade, a Avenida Paulista, isso me chamou muito a atenção e eu decidi vir para São Paulo. Então, por mais que eu tenha estudado e feito faculdade em Pouso Alegre, assim que eu me mudei para São Paulo, eu passei 1 ano e meio estudando de manhã, de tarde, de noite. Fiz cursinhos, fiz pós-graduação, não fui aprovado na pós-graduação numa faculdade que eu não queria fazer, esperei para tentar de novo na PUC. Então, comecei, fiz SEAB, nem tá aí, mas na GB, que é especialização em administração. Então, comecei a realmente me focar em entender o direito nesse 1 ano e meio que eu passei basicamente estudando de manhã, de tarde e de noite, que foi uma época muito boa, crescimento intelectual, mas foi muito difícil porque eu saí de um ambiente onde eu controlava tudo, onde estavam meus amigos, onde eu era, entre aspas, alguém, e cheguei aqui em São Paulo completamente, né? Tinha dificuldade, não tinha dinheiro para fazer tudo que eu queria, tudo aqui era muito caro, e foi um momento muito sofrido para mim. E eu também sempre gostei muito de arquitetura, sempre gostei muito sempre tive essa ligação, mas minha formação é de contencioso, sempre fui apaixonado por contencioso, e comecei a trabalhar com a doutora Viviane Amaral. Ela me chamou lá para trabalhar. No início, comecei a trabalhar num ambiente que nem era de direito, era fazia conferência jurídica, eu ligava para os escritórios, para as empresas e convidava: olha, você quer participar dessa conferência que eu estou montando? Então era algo completamente fora do direito, mas eu precisava trabalhar, precisava me sustentar, e aí fui trabalhar com a doutora Viviane Amaral, junto com a Andréa Ribeiro, duas advogadas aí que eu amo de paixão, apesar de não ter contato diário com elas, e começamos a trabalhar num trabalho muito bonito que ela vinha fazendo, né, faz até hoje, que era recuperar o empreendimento da massa falida da Encol. Porque no início, quando a Encol faliu, a Encol foi uma das maiores incorporadoras que o país já teve em termos de volume. Ela nem era tão famosa aqui, tão grande aqui em São Paulo, tinha poucos empreendimentos até em São Paulo, mas você pegava Centro-Oeste, Nordeste, Norte, era gigantesca. Nunca mais teve uma incorporadora da escala da Encol. E ela faliu. Teve a sua concordata na época, né, em 97, e faliu em 99, em março de 99, e simplesmente os empreendimentos foram tomados, né, foi a massa falida, ou seja, aqueles caras que foram lá, que compraram, eles perderam aquilo, e a Liliane vinha fazendo esse trabalho aí. É super interessante. Então, comecei meu contato com o direito imobiliário. Eu lembro da primeira vez que eu vi essa história, foi um dia que você foi em casa, foi uns moleques, tem um happy hour lá, você lembra, Thelma? Muito bacana, que você adorou. Então, eu comecei a trabalhar e logo fiquei sócio da doutora Viviane, obviamente, com uma participação condizente com a minha nível de maturidade da época, mas a gente se deu muito bem, fiz a reforma do escritório, ajudei a desenhar junto com o André. Então, foi uma época muito bacana de crescimento, né? Saindo de lá, né, quando eu tomei a decisão de sair junto com a doutora Viviane, a gente até julgo que foi um pouco falta de maturidade minha lidar com tanta coisa naquela época e ter aquele crescimento exponencial naquele momento, porque de fato lá eu estava com um crescimento muito alto e viajava todos os finais de semana, trabalhava quase todos os finais de semana, me reunia na casa dela. E aí, logo depois, quando eu decidi colocar meu currículo no mercado, ele acabou indo para o Timoneiro Novaes, que é o Zé Roberto Pirajá Ramos Novaes, eu admiro muito também, tive uma passagem breve lá, mas que mudou muito a minha visão, porque eu estava com uma visão purista, né, do imobiliário, uma visão de construção, de assembleia. Aprendi muito a falar em público com a doutora Juliane, porque ela conduzia assembleias de temas extremamente delicados com uma maestria de uma mulher, né? A gente sabe a importância disso, principalmente no mundo de hoje, estamos falando de 15, 16 anos atrás. Logo eu tive uma passagem breve pelo Timoneiro Novaes, o Zé Roberto, que eu admiro muito, e lá já era uma advocacia voltada para a empresa, então entender o que é sociedade, tributação, né, entender um pouco esse mundo, abriu muito os meus olhos, e tive uma passagem breve de 1 ano e meio na Odebrecht logo depois, e apesar de breve, tem raízes até hoje. A empresa, eu saí de lá, quando decidi sair de lá, a empresa ainda era muito pujante, não tinha começado nem na lavagem, não existia essa história. Muita gente me criticava pela decisão de sair, mas fazendo, né, da história longa curta, eu saí da minha cidade porque eu queria deixar meu pai médico,
e eu queria deixar de ser o filho de médico, eu queria ser o Telmo. E quando eu estava na Odebrecht, de certa forma, a gente contratava, né, tinha dinheiro, empresa, muito dinheiro, contratava os melhores escritórios para fazer os projetos, eu também era o Telmo da Odebrecht. E a partir do momento que eu quis tomar essa decisão de não me reafirmar como indivíduo, né, cortando todos os cordões umbilicais, eu acabei tomando essa decisão. Todo mundo sabe, você trabalhou junto comigo depois, né, acabei voltando para o escritório do Rubens Carmo Elias. Hoje eu considero ele meu irmão, eu gosto dele, sim, absurdamente. Tem um almoço com ele hoje, daqui a pouco. Olha que eu me dei um abraço. E lá no Rubens, se eu não me engano, acho que foram 8 anos de muito feliz, muito feliz. Eu É gostoso mesmo. acho difícil sim, porque eu vivia muito com a juventude, né? A gente recebia 1.500 processos, né? De repente, e vamos tocar, vamos fazer funcionar a equipe. E a minha sala lá, né? A gente lembra que eu até coloquei dentro da sala uma geladeira para o pessoal ir lá na quinta-feira, tomar uma cerveja no final do expediente, bater papo. Então eu revivi minha juventude com os meninos que trabalhavam junto com a gente. Então, pô, foi maravilhoso. E vendendo o escritório, né? Vendendo, olha, então, as portas assim, a gente conseguiu abrir, eu e o Rubens abrir portas com quase todas as incorporadoras grandes do mercado, em grandes, estou falando das grandes, né? A gente sabe que hoje em dia, às vezes, é até mais fácil trabalhar para uma média e para uma pequena, mas a gente teve uma visão muito boa. Não estava nos meus planos, acabei, né? Uma das primeiras pessoas que me contratou como Telmo, e aí voltando na questão já que a gente está falando de empreendedorismo, não de direito, e me marcou muito isso. Uma das primeiras pessoas que me contratou, olha, eu vou te contratar, estou numa grande empresa e vou te contratar, foi o Rubens Marim. Né? Ele abriu essas portas para mim. Então eu cheguei, né, quando eu tive uma breve passagem para o Brasília, depois da Odebrecht, mas estava em outro momento de vida, queria casar, né, etc., voltar para São Paulo, ficar perto dos meus sobrinhos, que tem uma importância enorme na minha vida. Eu acabei entrando junto com o Rubens, comecei a fazer prospecção, trabalhar, não, olha aqui, trabalho junto com o Rubens, eu tenho essa experiência, já fui de empresa, e facilitou muito trabalhar para empresa, porque você muda a sua visão do jogo, né? E aí o Rubens Marim, na época ele era da Brookfield, né, hoje Tegra, a gente sempre conversava bastante, sabe, as nossas conversas eram extremamente intelectuais, né? Acho que você sabe bem como é a figura. E aí ele falou, não, quero contratar aqui para fazer aquisições. Vamos testar? E ele abriu essas portas, sou grato a ele até hoje, e a gente começou a afinar, né? E foi muito bacana, porque eu vivi momentos muito interessantes, e principalmente troca de cadeiras. E quando você tem uma prestação de serviço, que você está do lado né? Acho que o grande diferencial, talvez, do direito seja esse, né? Você entender um pouco o cliente e pensar como você, no lugar dele, gostaria de receber o que você está entregando. Acho que, talvez, se eu pudesse falar um pouco de diferencial, o Rubens, ele sempre falou muito de encantamento, o diferencial, talvez, que eu brigo com os meus advogados é esse. Você está recebendo a mensagem do jeito que você gostaria de receber? Você precisa pôr alguma coisa mais visual? Seu e-mail está muito juridiquês? Então, conseguir fazer isso, né? Conseguir falar, não, agora estou te entregando aí algo que eu gostaria de receber, eu acho que faz toda a diferença na prestação de serviço, que foi algo que começou naquela época junto, e então teve um sucesso maravilhoso. Abri escritório, não sei se quer que continue falando, mas... Continua, pô. Quando eu comecei o escritório, saí do escritório do Rubens Elias, né? E, de certa forma, essa saída foi bem tranquila, porque tinha segmentação de clientes, era muito fácil. Tinha cliente que só eu falava com o cliente. Então, era, de certa forma, bom, só eu falo, eu fico com esses aqui que só eu falo, quem decide é o cliente. E a gente comecei a fazer a reforma do escritório. O Rubens Marim, ele tinha uma visão um pouco diferente, ele falava, não, então, já que a gente vai abrir aqui um escritório juntos, vamos, né, começar o escritório bem mais austero, mas eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos gastar um pouco na reforma do escritório. Então a gente tomou a decisão de alugar um espaço num lugar excelente, em Itaim, uma localização muito boa. Minha esposa é arquiteta, chamei ela para ajudar e a gente acabou investindo ali um valor grande no local físico.
Ficou bem da hora. que ficou muito bonito, e é um escritório que passava muito o que a gente pensava, era um escritório de 100 metros quadrados, mas com uma estética, né, de madeira, etc., bem interessante. E quando o escritório ficou pronto, e eu brigando ali com o empreiteiro, termina essa obra logo, etc., tal. Quando o escritório ficou pronto, fechou tudo, começou a pandemia. E eu já tinha organizado o escritório, já tinha contratado advogados do meu círculo íntimo que não trabalhavam comigo, mas para começar a trabalhar. E eu lembro um dia recebendo uma ligação de uma advogada falando assim: Thelma, e agora o que eu faço? Eu lembro de um cliente ligando, falando: olha, você precisa faturar aqui, como é que a gente vai fazer? Etc. E eu não tinha a menor ideia do que iria acontecer. Mas foi uma jornada também sensacional. Chegamos a ter 40 advogados, 2 sócios só, eu e o meu marido. E eu confesso que essa trajetória, ela, obviamente, cheia de dificuldades, etc., mas é uma trajetória que foi muito divertida, muito divertido. E o combustível para mim sempre foi essa juventude, ver a felicidade da juventude, esse ânimo, né? Esse ânimo. Eu estou envelhecendo agora, como você faz questão de lembrar todas as vezes que a gente se encontra, e eu vejo que às vezes Parece você que não tem que precisa aceitar. viver experiência própria, você consegue pelos olhos das pessoas queridas, pessoas que vocês gostam do trabalho, você consegue ter aí uma vida feliz. Mas eu não falei nada até agora de empreendedorismo, fica à vontade. Não, você falou, porque você falou sobre as decisões que você foi tomando para criar o seu próprio caminho. Isso daí é empreendedorismo. Se você abrir seu próprio escritório, é empresa, cara. Não tem. Sim, sim. Isso daí é empreender. Você sabe que é engraçado isso, que eu lembrei, né? Lembrei de quando você chegou, Gabriel, vem tomar um café com a gente na Starbucks. Tava estagiando lá com meu pai e tal. Não sei o que. Falei, vai me chamar para trabalhar com eles. Falou, não, Gabriel, Rubens, sei que, eu já conheci o Rubens, então a gente papiou e tal. Beleza, então, Gabriel, bom te ver. Eu falei, filho da mãe, não vai me contratar. Eu falei, cacete, vou ter que passar na OAB pra encher o saco desse cara. Aí no dia, daí foi que daí, né, tudo isso daí. Mas era o trabalhar ali com vocês, cara, era muito gostoso, porque, pô, a gente se divertia muito, Thelma. A gente se ferrava bastante, tinha bastante trabalho, a gente se divertia pra caramba, cara. E era um ambiente muito agradável, assim. Eu sempre gostei, né, de estar perto aí de vocês. O Rubens, ele sempre me deu muita abertura, ele deixava eu ir, e aí até eu me ferrar, mas pra eu aprender com aquele negócio. Daí teve uma vez que eu nunca vou esquecer, foi a primeira matrícula, que eu não olhei. Era, não, Gabriel, beleza. E aí, tudo certo com a matrícula? Tudo certo. Olha aqui, a matrícula não. Aqui, ó, tudo certo, endereço tal, tal. Gabriel, você olhou o número da matrícula? Não olhei. Ele falou, ó, Gabriel, se você fosse o mestre, você só teria cortado a perna errada. Só. Mas foi ótimo, cara, porque ele mostrou aquilo, me dava, vocês Aham, sempre deram muito a rede de apoio. aham. Eu acho que uma coisa que era legal também de estar ali com vocês é que vocês sabiam olhar os indivíduos. Cada qual com as suas habilidades, vocês sabiam como cada um funcionava. Não tinha as suas imperfeições também, como qualquer escritório, qualquer negócio, mas era um ambiente assim que foi o primeiro lugar assim que eu vejo que eu me senti, pude me sentir eu mesmo. Eu mesmo até demais, né, então. As piadas eram difíceis, né? Mas era um ambiente assim que era muito gostoso e isso vocês construíram muito bem. E Telmo, tem um ponto que eu sempre vi no seu jeito de lidar com as pessoas e com a galera ao seu redor, que eu acho muito legal isso, que é, primeiro eu queria saber, Telmo, antes de chegar nesse ponto, o que te dá tesão no trabalho, cara? Você fala, pô, todo dia eu acordo para fazer isso, eu gosto, me anima de fazer. Sei que parece uma pergunta meio clichê, mas é uma coisa legal. Olha, Gabriel, eu acho que ter essas pessoas juntos, ver crescimento das pessoas e ver as conquistas dos clientes, eu acho que, sem sombra de dúvida, é o que mais me deixa feliz. A nossa advocacia e o setor, os advogados imobiliários de São Paulo, eles são, de certa forma, unidos, mais ou menos. Isso é muito lindo. Uma época que o Sim. esteve aqui e falou, a gente é próximo, a gente gosta um do outro, a gente respeita. Então, é uma relação assim que acaba fazendo bem. Mas o que me motiva mais, se eu puder responder de forma mais objetiva, Ah, é ver a conquista. Eu não sou. A gente atua para conseguir fazer, para conseguir concluir, para conseguir entregar, para conseguir comprar um terreno, para conseguir fazer a parceria, para conseguir ter resultado, para conseguir entregar uma obra. Isso para mim é muito gratificante. Então é compartilhar um pouco dessas vitórias dos clientes, porque você acaba ficando um pouco com um pedaço dessa vitória para você. Acho que isso talvez
é o grande carro-chefe junto a poder ver o desenvolvimento dos advogados que atuam no escritório. E ver o desenvolvimento de todas as formas. A gente teve uma advogada que casou agora esse final de semana, a gente já sabe, e que é natural, que ela vai engravidar, que ela vai passar por um momento de vida difícil. Eu tenho advogados aqui, eu lembro que estava conversando com o Olivar até, ele falou que uma advogada que trabalhava com ele, teve 3 filhos, ele era advogada muito próxima, ele não sei nem quem é, mas estou citando aqui. E eu lembro que quando eu comecei a viver essa fase aqui nos nossos advogados que passavam por esse momento, foi uma fase muito interessante, porque você passa a fazer parte da vida. Já tive diversas conversas aqui com a Annelise, por exemplo, que você conhece bem, que hoje tem 2 filhos, falando que ela falava sobre maternidade. E eu tenho filho, eu tenho a minha experiência, então a gente discute algo que é impensado no modelo de trabalho tradicional, Caxias, que você tem hoje. E eu fazia parte, de certa forma, da vida dela, assim como da Priscila, assim como fiz da Laila, falando sobre essas dificuldades e entendendo. Então, respondendo de forma objetiva, hoje, passar a soleira aqui, além de ter um escritório organizado, visualmente organizado, que me faz muito bem, eu gosto de sentar aqui, eu gosto de organizar minha vida, eu gosto de organizar minha agenda, Fazer seu cafezinho. tomar meu café, tanto com questões pessoais, eu tenho eu sou um pouco sistemático. Não sei Você? Não. tanto de passar o que eu preciso fazer pessoal e entrar no profissional e cumprir o meu papel, eu acho que é participar das vitórias dos clientes e ver o crescimento das pessoas que estão à nossa volta. Acho que são as 2 coisas mais importantes. E, Thelma, eu queria que você falasse, porque para mim tem um negócio que eu sempre via isso. Você tem as suas reuniões semanais com as equipes, você sempre, como você mesmo falou, você é muito metódico nisso. Sim. Eu queria saber, porque às vezes a gente vê muito escritório que vai abrindo, não tem um processo bem organizado. Você vê que é um negócio básico. Você acha que tanto faz o processo, na verdade, é você fazer o trabalho de qualquer jeito, mas dar conta e entregar o resultado final que é o cliente quer, ou ter processos bem estabelecidos e uma rotina de gestão facilita aí o dia a dia? Não, o Gabriel, eu confesso que a gente erra até hoje, tá? Erra bastante, inclusive. Eu olho, às vezes, alguns materiais que o próprio escritório produziu e eu fico orgulhoso. E, às vezes, eu não estou aplicando esse material hoje. Isso me deixa frustrado. Vou dar um exemplo. Quando a gente começou, eu sempre me considerei de contencioso, eu atuo no imobiliário, assim, até a gente atua aqui em coisas que também não tem nada a ver com o imobiliário, mas, enfim, atuo fortemente no mercado imobiliário, mas eu sempre gostei, fui apaixonado por direito digital e comecei a estudar direito digital. Beleza. Começando a estudar direito digital, veio a LGPD, eu quis entender tudo de LGPD. Eu lembro. E comecei a ler, mas por vocação. E aí eu lembro que cheguei a fazer algumas apresentações de LGPD, hoje sou encarregado de proteção de dados de algumas incorporadoras, inclusive, mas isso nunca foi o nosso carro-chefe, nem foi foco, nunca nem pensei em vender LGPD. Mas por que eu estou falando de LGPD especificamente? Porque eu sempre tive uma visão, desde que você me acompanha também, você sabe que desde o início eu nunca achei que isso fosse um nicho de mercado e nunca quis ganhar dinheiro com isso, efetivamente, né? Foi mais Nem curiosidade. ser lembrado por isso, mas eu dominava o assunto e gostava do assunto. E aí eu lembro que a gente fez uma cartilha aqui, onde você clica em PDF, editável, onde você clicava e via cada documento e você fazia do início ao fim da entrega da LGPD. Ou seja, o que é isso? Respondendo a tua pergunta, isso é planejamento, implementação e programa. Ou seja, a gente pensou em desenvolver isso, teve início, meio, fim, era programado e era planejado para ser feito, para ser vendido, colocava o logo das empresas que nos contratavam, então era um material que era entregue. Isso eu acho essencial. Fazer reunião uma vez por semana com os advogados para repassar, para entender, para falar de dificuldades, para corrigir rota é essencial. Como eu disse, eu estou ficando cada vez mais velho e os advogados aqui estão ficando cada vez mais sêniores. Essa corda, esse também cordão umbilical tem que ser cortado, faz bem que seja cortado em algum momento, mas o planejamento, o foco, e você conseguir entender e ter um pouco, sim, de sistema, né? Ser um pouco sistemático, eu acho que só gera proveito, mas a gente erra até hoje, tá? Erra até hoje, apanha até hoje, como eu dei essa volta toda para dar o exemplo da LGPD, para falar que a gente nunca fez essa cartilha de novo, e poderia ter feito, você entendeu? Legal, né? Não pensou nisso para promover, para entregar, para fazer o encantamento do cliente ou para entregar algo a mais. Faltava vocês mostrarem mais nesse sentido, assim. E é uma dificuldade de todos os escritórios, não é uma crítica a vocês, é geral.
Às vezes a gente faz um negócio bacana e ele fala: não vou falar sobre isso". E, cara, você tá perdendo a oportunidade de mostrar uma coisa legal que você fez, de dar valor pra galera e valorizar para o cliente também isso, né. E sabe, Telmo, eu estava fazendo um outro ponto, estava lembrando que uma vez eu cheguei pra você, você falou: "Não, Gabriel", a gente estava conversando, eu falei: "Não, Telmo, eu quero ser que nem você". Aí você falou: "Pô, Gabriel, eu fico muito agradecido que você falou mesmo, Gabriel, de verdade, não me leve a mal", você falou. "Fico feliz mesmo". Mas tem que querer ser você, Gabriel. Você tem que querer ser você, você pode usar a gente de referência, quem você quiser, mas você tem que ser você, você é único, isso você sempre mostrou. Isso é um negócio que, embora a gente seja embora não pareça, porque claramente você parece muito mais novo da idade que você tem, mas você é de uma geração diferente da minha, e você sempre me entendeu muito bem. E eu acho que isso é um dos pontos positivos seus. E aí eu queria saber, Telmo, se como que é lidar com essas novas gerações? Porque você lida com o escritório de vocês tem muita gente nova, mais nova que você. Como que é o impacto disso? Porque vocês são de gerações diferentes, com visões diferentes de negócio. Eu queria saber como que é lidar com isso e como que você faz para alinhar tudo. Isso é um desafio diário. E eu vou complementar, porque não é só os nossos advogados, não é só quem trabalha aqui. Eu também tenho interface com advogado de empresa, que também tem o mesmo conflito geracional. Era muito mais fácil eu trabalhar com as pessoas que eram próximas a mim, saía, almoçava, ligava, passava a mão no telefone, alinhava os interesses, etc. E minha advocacia sempre foi desenvolvida mais ou menos nesse modelo, de poder conversar e etc. Hoje eu não tenho uma resposta, não tenho inclusive uma solução. Eu acho que a gente tem um aspecto geracional aí muito. A gente está vivendo um momento de muita diferença, né? A gente vive um abismo. Não é que está tendo um momento de entendimento diferente. Nós pegamos aí os baby boomers, quem viveu a guerra, quem queria só botar comida em casa, quem era do trabalho e eu quero trabalhar 40 anos na mesma empresa e aposentar, e esse é meu projeto de vida. Hoje não. Hoje ninguém mais tem paciência. E às vezes a gente, por fato de estar ali sempre no imediatismo, mexer com mídias sociais, etc., até na nossa atividade cotidiana, a gente também acaba tendo é, esse pensamento. Mas eu acho que a gente vive hoje um momento de ruptura muito grande pelo seguinte, Gabriel. Eu tenho advogado aqui, e o ano passado eu fiz entrevistas individuais Legal. com os advogados. Eu entendi, e nessas entrevistas individuais não era uma avaliação, né? Eu falava isso no início ainda, falava: ó, nós estamos aqui num ambiente seguro, nada do que você falar vai te prejudicar ou beneficiar. Eu quero entender um pouco você. E aí, eu tenho advogado que falou para mim: cara, eu adoro educação física, eu queria ter feito educação física, e hoje eu faço direito, eu fiz direito, eu sou aqui advogado. E eu tô falando de um advogado brilhante, um advogado que entrega, e está entregando tudo aqui para o escritório. E ele tem isso, e eu olho para ele e eu falo: cara, eu entendo perfeitamente. Eu, né? É, é, eu não sei o que te dizer, porque eu entendo, ele está aqui, mas a entrega dele é feita, mas a alma dele não está aqui. Você entende? E eu acho que esse é um problema não só geracional, mas que está ligado com, inclusive, o pessoal da minha idade, né? Bem mais velho que Sim. a sua, às vezes. Porque o que eu vejo de gente pivotando carreira hoje, meus amigos, os amigos da minha esposa, que também, minha esposa é mais velha que eu, você vê que fala: pô, eu sempre gostei disso, eu quero voltar para lá. Eu não sei como a gente vai resolver isso. As empresas, e eu estou falando da minha experiência, eu vivo para o mundo corporativo, né? Não é segredo para ninguém. Adoro. Quando entra a pessoa física aqui, eu até fico feliz, mas é raro a gente ter essa. Né? Eu advogo aqui para é, duas irmãs que, às vezes eu gosto. Eu gosto porque eu estou ajudando a resolver, mas não é o foco do escritório. Mas, então, nossa experiência aqui é corporativa. E falando de corporativo, às vezes o presidente da empresa manda uma mensagem para você e pergunta: você pode falar? O advogado júnior da empresa te liga 15 vezes seguida. Você não pode estar numa audiência, você não pode estar numa reunião, você não pode. E te descasca caso você não retorne em meia hora, uma hora. Então, esse conflito geracional, ele também não é só o problema interno que eu vivo, é o problema de prestação de serviço. É que eu acho que aí, Telmo, tem 2 coisas. Um é falta de educação.
Isso daí você achar que o outro vive o seu negócio não tem a ver com conflito geracional, tem a ver com tudo bem, imediatismo, beleza. Você pode ser imediatista, mas pode ser respeitoso. Para mim isso é falta de educação, com todo respeito, não sei quem é seu cliente, mas isso é falta de educação. Mas isso a gente vê em vários lugares, e é a vida, o que a gente pode fazer. Mas eu acho que é uma coisa de, com todo respeito à cidade grande, mas isso é muito do povo paulistano. Sim, E a gente tem visto isso cada vez mais, infelizmente, mas para mim isso é falta de educação. perfeito. Outra coisa que eu vejo, Thelmo, você falou isso do exemplo do advogado que o sonho era ser educação física. A gente passou a vida inteira, a galera falando, você, porque, de novo, de geração, a geração dos nossos pais. Você vai para esse emprego, você vive sua vida lá e é isso, é o seu emprego. Depois, quando você fica mais velho, de repente você pode ter uma aposentadoria. Médico e advogado normalmente não aposentam, eles morrem. E é assim, obviamente estou brincando, mas você sabe que isso Sim, meu acontece pai com muita trabalha gente. até hoje, está com 77 e ainda vai. Eu estava falando com ele agora, você estava no consultório. Mas é porque foi treinado a vida inteira para não ter uma vida além daquilo. E as gerações que estão vindo têm essa crise existencial, assim como a gente, muitas vezes, provavelmente você teve quando era mais novo, mas você falou, cara, beleza, vou ter minha crise existencial, mas preciso trabalhar e fazer o que eu preciso fazer. E hoje, com o advento tanto de a gente pensar, tanto de influência e tudo mais, e outros tipos de profissão que estão surgindo, isso abre a cabeça. Mas eu acho que tem um negócio também que você traz, não é só dos escritórios pequenos, eu vejo isso no departamento jurídico também. Tem uma diretora jurídica que veio falar comigo e falou, Gabriel, eu não sei como engajar minha equipe. Porque o cara não se sente ali. E é exatamente a mesma coisa, Thelma. Mas é que eu acho que a gente e aí é uma opinião minha, a gente fala que, beleza, a gente tem uma vida profissional e uma vida pessoal. Cara, pra mim a gente só tem uma vida, cara. É isso. E eu Eu acho acho que é isso que as pessoas. E você não precisa necessariamente, porque você quer ser advogado, excluir a educação física. Você pode fazer um trabalho, de repente, um pro bono ou alguma coisa, de você pegar o que você sabe de educação física e fazer um trabalho com o escritório para isso. Ou pensar nos próprios clientes, pô, será que dá pra gente fazer um evento, de repente, com os clientes focados em educação física, eu posso ajudar a organizar? Às vezes as pessoas, eu acho que elas pensam tanto que, eu tô. Isso eu acho que. Agora vem, né, o negócio, mas a gente busca é, culpados pra nossa vida. Eu acho que tem algumas pessoas que, pô, a gente tá ali pra sobreviver e não tem nada de errado nisso. Tem gente que, pô, não tem um segundo plano, é isso, eu tô aqui por uma mera troca financeira e tudo bem. É a vida. Mas muita gente não precisa fazer isso, cara. E a gente não tá ali, a nossa vida é uma só, cara. Então, se você não conseguir relacionar ela e ver que você não trabalha pra empresa, você trabalha pra você. Eu acho que as pessoas falam: "Putz, agora eu preciso de alguém pra colocar minha culpa". Meu chefe que é um que bundão. não, sim, sim, É, isso é um fenômeno psicológico que você sempre elegeu o culpado. Mas eu acho que tem uma coisa que eu gostaria de passar aqui por até para favor. os ouvintes, que é, mais uma vez, falando que a minha experiência é pessoal. Eu sempre fiz questão de entender o indivíduo dentro do coletivo, né? Né, a gente tem o distinguish, né, que estamos falando hoje no direito, que é se entender o caso de fato, ao invés de colocá-lo no meio do bolo e gerar uma jurisprudência que não serve para nada, para ninguém, para nenhum outro caso concreto, ou muitas vezes para. Enfim. E é o seu caso, por exemplo. Eu te entendia, eu sabia que você pensava fora da caixa, eu sabia que você tinha uma visão completamente voltada, até pela sua formação, para o marketing, para o pensar fora da caixa, para fazer algo diferente, por posicionamento, você não gosta de fazer o negócio sem pensar, você gosta de fazer o negócio com estratégia sempre. Né? Sim, Eu entendia tudo isso de você e eu tinha que criar um ambiente para você conseguir trabalhar aqui. sim. Porque você estava sentado do lado de um advogado que era Caxias, chegava aqui, peticionava mais rápido que todo mundo, era super bom, só sabia fazer aquilo daqui. Se você falasse qualquer coisa do Oceano Azul, para ele, Minha vida é hoje. eu acabei disso. Tchau, né? Então, o esforço que a gente faz aqui é sempre entender o limite da pessoa e saber aonde que você vai forçar limite e onde você não vai. Onde você não vai. Aí, vou dar um exemplo, eu nado bem em borboleta e eu nado péssimo costas. Eu vou querer melhorar no costas ou eu vou querer melhorar o borboleta e esquece do costas? Não sei, cada caso é um caso. Pode ser que você queira fazer um medley, você vai ter que treinar tudo e paciência. Agora, olhando de fora, numa visão de sucesso, cara, foca no que você é bom. Foca e melhora exponencialmente o que você é bom, ao invés de lutar. A gente tem uma dificuldade aqui, também, que é do bom é inimigo do ótimo, né? Isso é sempre falado aqui. Olha, eu tenho trabalhos que eu tenho que fazer o encantamento, e aí, mais uma vez, né, entender o distinguish. Eu tenho que entregar o encantamento para o cliente, que é minha obrigação, etc. E tem trabalho que, se eu continuar trabalhando aqui, eu vou ser contraproducente. Tá aqui, isso aqui é o que funciona, é o que não estou enganando ninguém, muito pelo contrário, e estou entregando muito mais rápido, fluido, etc. Então, você tem que sempre somar essas duas coisas, que foram uma luta diária
no escritório de conseguir dar liberdade, entendendo as características individuais daquela pessoa e tentando extrair o melhor delas, e sempre foi algo que eu busquei fazer, ó. Tinha advogado que não gostava de viver sob pressão. Tinha um advogado, eu lembro que teve uma época que a gente chegou, tinha um advogado que reclamava que ele tomava conta de, não lembro o número exato, tá? 200 processos, tá? Falando de contencioso agora. Ele tinha 200 processos, ele falava, você sabe quem é? Não aguento mais. Não aguento mais, 200 processos não dá, minha carteira não cabe mais nada. Tá bom, beleza. Tá, perfeito. Esse advogado, ele tinha uma característica específica, ele queria crescer, ganhar mais, fazer parte, crescer perto da pessoa. Então tá bom. Aí, tá bom, olha, nesse caso aqui você vai ganhar a participação de tantos por cento para gerir essa carteira aqui direto. Ah, tá bom, o cara tava com 600 processos, sem se sentir sobrecarregado, achando a coisa mais linda do mundo que ele passou a fazer parte do projeto. Então mas é muito difícil conciliar os interesses. E talvez esse seja um defeito do escritório, porque o escritório muitas vezes não manda a gente embora, você sabe disso também. É isso. Mas Por você quê? acha que... Porque a gente fica nessa busca. E é muito difícil para mim, porque eu tenho advogadas hoje, tem duas advogadas aqui sensacionais, estão comigo há mais de 6 anos. Tem época que uma está produzindo um absurdo e a outra não. E isso é cíclico. Tem época que a outra está produzindo um absurdo e uma não, porque elas estão vivendo momentos de vida diferentes, que envolvem família, que envolvem maternidade, e é como você disse, não adianta separar o pessoal do profissional, a vida é uma só. Você sabe que eu estava lembrando, porque para mim você me deu uns feedbacks muito doloridos e foram muito bons para o meu crescimento. Tanto você quanto o Rubens, vocês me chegaram num ponto e aquilo foi essencial para eu poder crescer na minha carreira, Théo. Só, Gabriel, o que que você está entregando? Você tá cheio de ideia, mas o que que você está entregando? E aí, cara, e aquilo foi essencial, porque daí eu fui ver, puta, eu preciso me organizar, e eu não sabia como. E vocês também não tinham tempo pra parar e falar: "Gabriel, eu vou te ensinar a se organizar". Não dava, cara. Vocês tinham um negócio pra tocar. E aí eu fui fazer gestão empresarial e aquilo eu entendi, então tem que ter um processo pra fazer isso. E aquilo foi essencial, cara, eu percebi. E você sabe que uma coisa que eu li também, que é engraçado isso, e aí eu ficava me questionando: "Por que que eu tô entregando? O que que eu tô entregando?". Depois, no final, quando eu estava até nos últimos dias, aí eu já estava entregando as coisas e eu vi que, beleza, chegou no ponto que eu precisava sair daí, que é natural. Você tinha me falado: "Gabriel, é isso", e você foi sempre muito claro comigo isso. E aí eu li o livro do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, curioso pra cacete, fazia umas coisas, queria entender, o tempo todo perfeccionista, e ele nunca concluía as coisas. O que que tá escrito no caderninho dele? "O que que você concluiu? O que que você concluiu? O que você concluiu?". Foi filho da mãe, completamente louco. Mas era isso, Thelma, e aí você veja, isso continua sendo uma das minhas grandes dificuldades, porque eu faço muita coisa, mas eu coloco agora que eu percebeu, eu tenho começo, meio e fim. E as coisas nunca vão estar boas, eu nunca fico feliz com o trabalho que eu entrego. E é um trabalho bom. Só que a gente tem isso, a gente nunca tá satisfeito, né, eu acho que isso a gente é bem parecido. E eu estava tendo essa discussão agora sobre a gente, né, com perdão do trocadilho, a gente é muito bom de iniciativa, mas tem que ser bom de acabativo, né? Que é o que eu estou falando agora, do bom ser inimigo do ódio. Uma coisa você tem que saber separar o joio do trigo. O que, que é que merece a sua energia para fazer aquilo, gerar um encantamento do cliente, e o que, que não, você precisa concluir porque você precisa passar para o próximo, né? Que é o que eu estava tendo uma discussão agora cedo sobre isso, sobre entregas, né? A gente tem que ser bom em entrega, tem que entregar. E aí, muitas vezes a gente acaba patinando quando a gente pega uma pessoa como você, que, de certa forma, também é um pouco parecido comigo, que a gente abre o leque desse tamanho. São 10 frentes ao mesmo tempo. Legal. E o que, que nós estamos terminando, o que, que nós entregando, qual que é o projeto? Não é melhor pegar duas, então? Porque aí eu termino e sou bem visto porque eu fiz duas coisas, ao invés de não entregar 10? Você sabe que tem um sócio muito amigo meu, e daí eu fui explicando pra ele, ele falou: "Gabriel, você vai fazer o seguinte, você vai pegar 3 iniciativas, senão você vai parecer o professor Pardal, cara. Você tem um monte de ideia boa, mas, pô, é o professor Pardal, sabe". Eu falei: "Cara, foi maravilhoso esse comentário". E, Thelma, eu queria, cara, puta, eu adoro conversar com você, cara, sempre, é bacana os nossos papos. E eu queria saber, Thelma, e eu sei que você não gosta de dar conselho, mas eu vou pedir um conselho pra você mesmo assim, que conselho você daria pra quem tá pensando em abrir o seu próprio escritório? Olha, eu acho que Não abra. não, não é bem isso, não. Eu acho que para mim foi muito natural, Gabriel. Sinceramente, se eu fosse, eu vou falar mais uma vez, é a minha experiência e talvez tenha vários conselhos para dar, sim. Mas pensando assim, para mim fluiu natural. Por que que fluiu natural para mim? Porque eu tenho essa característica. Então,
você tem que ter característica de empreendedor. Eu não tenho característica de empreendedor, eu não vou poder nunca abrir meu próprio escritório. Não, eu não conseguia falar em público, como eu acabei de falar no início E fui desenvolvendo um tempo. Se desenvolve. Habilidades. Eu sou o cara do Costas, né? O exemplo que eu dei do Costas agora, eu quis investir no Costas, que eu nadava ruim, porque era falar em público e ter uma certa facilidade, proximidade, né? De poder fluir, conectar, né? Aqui. Então, primeiro, tem que ter característica de empreendedor, porque se você não tiver, o empreendedor hoje, principalmente o empreendedor brasileiro, ele está sujeito a nós tivemos problema jurídico de ISS por causa do entendimento equivocado da prefeitura. Ou seja, eu sou advogado. Eu tive que resolver um problema que foi criado por uma falta de clareza ou interpretação da lei. Então, primeiro, você tem que estar disposto a fazer isso. Os primeiros anos serão os mais difíceis, sem sombra de dúvida, né? Agora, pessoas boas têm que estar ao seu lado, né? Isso tem que existir. A gente vê os grandes empreendedores sempre falando isso. Você pega grandíssimos nomes, não vou nem citar esses nomes aqui, porque vai parecer clichê, livros de grandíssimos empreendedores extremamente bem-sucedidos, eles repetem o tempo todo, tinha pessoa boa do meu lado, tem que ter gente boa para você trocar ideia. Não tem ninguém bom para trocar ideia, então você vai ter que ter um amigo bom, um conselheiro bom, um colega que saiba te orientar. E tendo essa vocação e estando preparado, porque é muito difícil você não conseguir resolver algum tipo de problema. Então, acho que a mente tem também algumas, né? Se você se programar, se planejar, entender que você vai viver altos e baixos, e não se assustar tanto com as primeiras ou portas fechadas ou com as primeiras pedras no caminho, você tende a ter um sucesso que te gera uma liberdade muito melhor. O que eu gosto? Eu sinto muita saudade de empresa. Falei, fui advogado de empresa, trabalhei dentro da empresa, e lá você está trabalhando, vem o cara que está lá e cutuca suas costas aqui. Todos os advogados de empresa reclamam disso de uma certa forma ou de outra, né? Você está lá assim, sentadinho, oi, o que você precisa? Então, eu morro de saudade de trabalhar em empresa pela multidisciplinariedade. Morro. Só que eu não troco pela minha liberdade hoje. Eu sou muito mais feliz hoje tendo o meu próprio negócio, gerindo as pessoas e podendo coordenar minimamente aqui como funciona a minha vida, a nossa distribuição, a nossa qualidade. Outro ponto que é importante para quem, não foi nenhuma pergunta sua, mas eu acho que é legal contar isso um pouco do escritório. O escritório tomou uma decisão de dividir, né? A gente faz uma política de distribuição de bônus aqui, e eu já falei, o mercado é altos e baixos, tem mês que é bom, tem trimestre que é bom, tem trimestre que é ruim, e isso vai acontecendo, e a gente não pode perder o foco, e o escritório passou por um momento de repensar para quem ele quer trabalhar. Esse é o momento do escritório hoje. Graças a Deus, a gente pensa muito qual é o cliente que é nosso parceiro, de fato, que está junto com a gente, que entende nossos problemas e que a gente tem uma certa liberdade. Mas uma das coisas que eu queria dizer agora, que hoje o escritório divide o resultado pouquíssima parte por mérito individual. Isso pode parecer um contrassenso, né? A gente sabe que os escritórios todos se baseiam na década de 1920, bilar hora, como é que funciona, eu lanço hora e eu recebo pelo que eu produzo, e o it, what you kill. E aqui no escritório, por uma questão minha, e tem funcionado, né? Tem dado certo, o coletivo precisa pensar no coletivo. Então, até porque o mercado é cíclico. A gente tem área trabalhista, a gente tem contencioso, a gente tem consultivo. Contencioso, a gente tem duas áreas diferentes, consultivo, duas áreas diferentes, com equipes diferentes, e trabalhista, a gente tem uma área. Ok, e temos os parceiros que fazem as outras, como societária, etc. Então, aqui, nesses três aqui, a gente sabe que o contencioso, às vezes, dá muito dinheiro, porque ou recebeu uma sucumbência, ou porque está num momento ruim de mercado, e o contencioso ele trabalha nos momentos ruins de mercado, e o consultivo trabalha mais quando o mercado está extremamente pujante. Então, isso faz com que haja, inclusive, uma observação das pessoas que trabalham aqui. Pô, esse cara está se dedicando tanto quanto eu? Ou eu estou me dedicando tanto quanto esse cara? E aí você começa a ter resultados muito mais pautáveis, né? Sólidos, muito mais, você consegue entender de onde vem esse resultado. Então, é uma política para o escritório que eu estou particularmente bem feliz. Sensacional. Telmo, você é um dos grandes amigos meus, assim, eu sou muito feliz porque
o direito me proporcionou conhecer pessoas como você. Você sabe que, na minha visão, você é um dos caras que tem melhor visão de negócio do mercado. Eu não tô puxando seu saco, até porque eu não preciso. Mas é real mesmo, cara. Queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem um contato para deixar com o pessoal que quiser conversar com você, trocar uma ideia e conhecer mais sobre o Webex. Não, claro, eu que agradeço, Gabriel. Um prazer estar aqui falando com você. Até peço desculpa se deixar eu falando, eu vou me empolgando aqui para. Eu também. Eu não sei se quer passar o e-mail, acho que era legal deixar aí o meu e-mail. Eu estou super aberto e eu não estou aqui aberto para clientes novos, não. Estou aberto para todo mundo que quiser ouvir um pouco sobre empreendedorismo, sobre carreira, pessoas estagiários. Vai ser um prazer conversar com quem tiver interesse aí de ouvir. A gente deixa o e-mail. É telmo@arbex advogados, tudo junto, né? arbex.com, sem o BR, tá? Então, faço Telmo sem H, TLMO, @arbex.advogados.com. Gabriel, obrigado. Casa tá aberta para você sabe disso. É nóis, Thelmo. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDenLaw, no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.